Olá, bom entardecer. Hoje eu vim aqui no Voz de Leituras falar pra vocês como foi a nossa reunião. 5 de setembro, 5 de outubro, a gente teve uma reunião via Skype, então qualquer pessoa do Brasil pode participar. É só adicionar Clube, sem o B, Clube do Livro, lá no Skype. Vou colocar aqui o nome bem direitinho, Clube do Livro. Você procura lá no Skype, nos adiciona. Eu aceito vocês, você pode participar de todas as reuniões com a gente. Nessa última reunião, nós tivemos mais ou menos umas 12 pessoas e foi bem legal, deu pra ouvir todo mundo. E foi unânime. Todos nós gostamos do livro. O livro do Matadouro 5, do Kurt Vonnegut, eu adoro falar Vonnegut. Sou dessas. Enfim. O livro, ele é muito legal. Ele é um livro totalmente anti-guerra, que fala pela perspectiva de um cara que o Kurt, porque é um livro, né, ele estava lá, no ataque de Dresden. A maneira como ele a maneira como ele constrói o livro é muito interessante. Por quê? Porque ele deixa leve. Segundo ele, existia esse cara no exército, quando ele estava lá, que podia viajar no tempo. Então ele sabia exatamente como ele ia morrer, ele viajava no tempo. Então, a partir daí, ele estava lá, na guerra, com o Kurt. E ele viajava por entre esse tempo. Então, além de ficar muito interessante, assim, novelisticamente falando, porque um romance só sobre guerra, ele pode ficar pesado, chato muito facilmente. E o Kurt vai lá e, por meio da ficção científica, ele consegue tornar tudo muito mais divertido, sabe? Entretenicamente falando. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Numa questão de entretenimento, ficou muito mais interessante. A construção que ele faz de cada personagem é muito interessante, porque nenhum deles, para além desse cara que viaja no tempo, tem qualquer importância. Eles só estão lá em função do cara. E o que é muito interessante também, a gente chegou num embate, né, na discussão, sobre se ele tinha consciência desde sempre que ele podia viajar no tempo, e a partir daí ele fazia escolhas conscientes, ou se ele só percebeu que ele podia viajar no tempo depois da primeira viagem do tempo dele. Por quê? Porque a primeira viagem do tempo dele aconteceu quando ele estava na guerra. E, na minha opinião, ele só soube que ele viajava no tempo naquele momento. Mas, na opinião de uma outra pessoa que participou do clube, ele sabia o tempo todo. Então, ele, por exemplo, ele se casava porque ele sabia que ia ser suportável. E assim por diante. Mas eu acho muito mais interessante que ele não soubesse, de fato. Por que eu acho muito mais interessante? Porque a partir daí fica quase uma carta do Harry Potter, sabe? Uma carta de Hogwarts. Porque você pode fazer a sua primeira viagem no tempo a qualquer momento. Você tá lá vivendo e de repente viagem no tempo. Então é como se você tivesse essa possibilidade de ser um viajante no tempo. Acreditando você ou não em qualquer coisa. Eu não tô falando de crenças, eu tô falando da possibilidade que se abre a partir daí. Mas enfim. Esquecido de falar também de uma questão muito importante que ele aborda no livro, que ele fala que o livre-arbítrio não existe. O livre-arbítrio é uma invenção dos seres humanos, que ele é abduzido, né? A partir dessa abdução, ele começa a entender várias coisas da vida dos ETs. E a partir dessa vida dos ETs, eles dizem que esse conceito de livre-arbítrio nem existia até eles entrarem em contato com as pessoas da Terra. Então as coisas aconteciam porque elas tinham que acontecer pura e simplesmente. Justamente por isso ele casava, ele ia pra guerra, ele morria. Ele podia simplesmente não morrer, ele foi assassinado no final. Mas ele morria sim porque era assim que tinha que acontecer. Então ele acreditava nisso, ele não tentava mudar nada, mesmo viajando no tempo. Eu acho que a grande sacada do livro é mostrar que quem vai pra guerra, eles não estavam preparados pra guerra. Eles eram crianças, eles mal tinham saído, da adolescência, já tinham que estar lá empunhando armas e tendo uma postura de como se eles soubessem o que fazer a partir daí, sendo que eles não sabiam, eles só estavam lá, vivendo com seus pais, com a sua família, e de repente eles eram arrancados do colo das suas mães, arrancados do começo da vida universitária, arrancados dos sonhos e voltavam mutilados psicologicamente, fisicamente, de todas as maneiras possíveis. Então, é um livro que ele não torna isso pesado demais, mas ele te deixa saber exatamente que não tem nenhum glamour na guerra, não tem nada de bonito, nada de legal, nada de especial, não tem o Frank Sinatra fumando charutos,
não tem nenhuma inteligência, não tem nada de bonito na guerra. A guerra é só uma coisa absurda que tem uns governos por trás e a população tem que se ferrar a partir daí, às vezes sem saber direito o porquê e sem saber direito como, sem acreditar e sem nada do tipo. É sua obrigação, você tem que defender a sua pátria e você vai. Então, fica aí, pra quem nunca leu o livro, mesmo eu tendo falado a respeito do livro e dado até uma spoilerizada, o interessante mesmo é a construção. Então, leiam o livro, que ele é fantástico, e eu tenho certeza que qualquer pessoa que olhar com olhos disponíveis pra fazer uma leitura legal vai conseguir enxergar. E o livro é de uma leitura muito fácil, muito rápida. Eu peguei o livro pra ler, eu li em um dia. E os personagens que são todos cativantes, que estão lá só pra servir pra existência dele, também tem muita gente interessante que aparece no meio do caminho. Vocês vão gostar de participar, entre aspas, dessa história. Então, espero que vocês tenham gostado e que vocês participem das próximas reuniões. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve aqui ou aqui, eu nunca sei. E divulguem o Clube do Livro. Eu disse no outro vídeo, no vídeo de boas-vindas, mas eu repito nesse. Passa a informação do Clube do Livro para todas as pessoas que você puder. Porque às vezes você não sabe, mas a pessoa se interessa muito por literatura e assim vai. Um outro comunicado é que eu vou montar agora um cronograma com as pessoas fixas. Na verdade vai ser mais de um cronograma, uns 4 ou 5 cronogramas, para que vocês possam votar no que vocês preferirem. Quem quiser participar da lista de e-mail, é só mandar um e-mail no deleituras@gmail.com. Divulgue para as pessoas, inscreva-se no canal. E obrigada pela paciência de assistir e de participar com a gente. Beijos, tchau!